Ok? Então, boa noite a todos, né? Vamos ao nosso segundo encontro, né? Síncrono, ou online, da disciplina, né? E, então, eu quero hoje que a gente retome, parta, né, de onde paramos, seja no nosso encontro inicial, seja nas nossas videoaulas iniciais, e a gente também recupere isso que eu disse para vocês, para a gente poder começar a ler o Meno, né? Espero que a gente já hoje entre no texto, já entre no texto, né? A Fernanda mandou uma mensagem aqui. Tá. Voltei, Caíde. Estão me ouvindo? Então, ok. Voltei. Vamos, onde é que eu estava? Estava vendo a sugestão da Fernanda, que agora desapareceu, depois eu recupero, está gravada, tá? Bom, vamos então retomar e continuar a nossa disciplina Teoria do Conhecimento, tá? A última aula que eu postei era sobre a diferença entre conhecimento e opinião, né? Usando o modo como a discussão se apresenta lá na Grécia Antiga, né? Vocês estudaram Platão ano passado, sabem que a discussão entre doxa, a oposição entre doxa e episteme é importante, não só para a teoria do conhecimento, que é o que vai interessar a gente agora, mas também no contexto da discussão política, do alcance político que os diálogos platônicos têm, né? Porque normalmente se opõe a doxa dos que aparentam saber, os homens políticos, os governantes, né? Daqueles que realmente sabem que são os filósofos, né? O filósofo rei lá da República e assim por diante. Mas para a gente interessa mais o valor ou o aspecto epistemológico, que tem a ver com ciência, propriamente dito, ou com conhecimento, propriamente dito, tá? E eu, então, disse para vocês, né, que episteme é uma palavra que envolve coisas que a gente costuma separar, e que a própria tradução, a escolha da tradução da palavra episteme, implica uma certa escolha em relação ao que você está acentuando, né? Você pode traduzir episteme como conhecimento objetivo, ou você pode traduzir episteme simplesmente como ciência. E eu tentei, então, a partir disso, mostrar, primeiro, que há uma certa concepção de ciência que está por trás disso, ciência como conhecimento universal, necessário e de causas, né? E mostrar também, né, como a concepção de ciência que está por trás disso vai ser prevalente no desenvolvimento da história da filosofia e vai determinar muita coisa, vai determinar os modos como a gente discute muitos problemas filosóficos, até um outro aspecto ao qual eu quero chegar na nossa aulinha de hoje. E eu terminei, né, aquela aula apontando que, além da ideia, digamos assim, universal de conhecimento, da ideia de que o conhecimento é uma coisa indivisível, seja ela ciência ou conhecimento objetivo, a gente está acostumado, na verdade, a falar de vários tipos, ou pelo menos vários modos de conhecimento. Então, eu apresentei para vocês alguns, né? Conhecimento a priori e posteriori, saber o que, e saber como, né? E assim por diante. E eu quero, então, retomar, né, justamente desse ponto, aprofundar algumas coisas que a gente disse, e aí começar a entrar já no texto do Platão. Tá? Por que eu, nessa aula, apresentei para vocês esse ideal de ciência, esse modelo, que a gente pode chamar, eu vou chamar muitas vezes, tá, de modelo aristotélico de ciência, às vezes modelo clássico de ciência, às vezes de conceito ou concepção clássica de ciência, tá? Porque, embora eu esteja identificando ela com a Grécia Antiga, ela vai percorrer a história da filosofia até o final da modernidade, pelo menos, tá? Agora, uma coisa interessante é que essa concepção de ciência como conhecimento universal, necessário, de causas, e mais algumas outras coisas, tá? Conhecimento como sendo, essencialmente, conhecimento proposicional, saber que, eu sei que P, eu sei que está chovendo, eu sei que 2 mais 2 é igual a 4, e assim por diante. Essas duas ideias, saber como saber proposicional e ciência, concepção clássica de ciência, elas resultam, ao longo da história da filosofia, na prevalência, no privilégio de uma abordagem fundacionalista do conhecimento, tá certo? O que é o fundacionalismo? O que está envolvido nessa ideia? Qual é a tese que está por trás de você falar em fundacionalismo epistêmico? Tá?
São fundacionalistas as abordagens, as filosofias que tratam o conhecimento como sendo algo que se desenvolve a partir de certos princípios primeiros, básicos, certos fundamentos sobre os quais todo o resto se constrói. Tá? Algumas coisas são importantes nesse modelo fundacionalista que caracteriza a filosofia ocidental. Tá? Primeiro, a base ou o fundamento do conhecimento deve ser o mais seguro e mais inabalável possível. Por quê? Porque a certeza de todo o conhecimento que repousa sobre esses princípios ou sobre esses fundamentos tem exatamente a mesma certeza, ou no máximo a mesma certeza que os princípios têm, tá certo? Então, isso implica várias coisas que vocês vão descobrir quando lerem filósofos falando de conhecimento, tá? A primeira é que você, normalmente, trata o conhecimento a partir da busca de algo que é fundamental primeiro. O Cauchy, do Descartes, a percepção transcendental do Kant, as formas platônicas e assim por diante, algo que está lá na base do conhecimento. Você, portanto, constrói o conhecimento a partir dessa base ou desse alicerce. Tá? Isso é o primeiro aspecto importante desse modelo. O segundo aspecto importante desse modelo é justamente essa metáfora da construção, essa metáfora do edifício, tá? Porque implica justamente que os conhecimentos se constroem uns sobre os outros. Os conhecimentos particulares, né, sobre pessoas, cavalos e jogos de futebol, depende do conhecimento universal, do conhecimento fundamental, por exemplo, nos princípios da lógica e do ser, princípio de identidade, terceiro excluído, não contradição e assim por diante, certo? Bom, isso implica que grande parte da abordagem epistemológica da filosofia ocidental, ela tem essa abordagem que é, digamos assim, do geral para o particular, tá certo? Muitas epistemologias, muitas teorias do conhecimento recentes invertem esse postulado, né? E justamente se pergunta como é que de experiências particulares a gente é capaz de produzir supostamente princípios universais, tá? Isso é um jeito de você contestar o fundacionalismo. Um outro jeito de você contestar o fundacionalismo é opor modelos diferentes de conhecimento, que a gente vai ver mais para frente, modelos pragmatistas de conhecimento, né? Modelos coerentistas de conhecimento, que escapam um pouco desse ideal fundacionalista, tá? Agora, uma outra coisa importantíssima, tá, que a gente tem que pensar a partir do fato de que Platão, Aristóteles estão pensando em um modelo de ciência, é que existem na história da filosofia, né, alguns lugares, alguns momentos em que esse ideal de ciência é explicitado, tá? Se vocês quiserem descobrir exatamente onde é que isso é explicitado, vocês podem ler, por exemplo, um livro que aparentemente não é sobre ciência, mas que tenha talvez a melhor definição de ciência do Aristóteles, que é a Ética Nicômaca. Agora eu não lembro qual é o livro, eu acho que é no quarto. No livro quarto, se eu não me engano, tem uma hora lá que ele define arte, ciência, não sei o quê, e ele define, né, ciência como conhecimento do universal e do necessário, né? Mas o lugar principal, o texto principal no qual se articula esse modelo de ciência universal, necessário, de causa, de saber proporcional, que implica um modelo fundacionalista, né, é nos segundos analíticos, tá? Vocês se lembram, quando a gente estudou lógica, que eu apresentei em certo momento os livros lógicos do Aristóteles, né? A sequência são as categorias, sobre a interpretação, depois os primeiros analíticos, que tratam dos argumentos, né? E os segundos analíticos, que tratam das cadeias de argumentos, da articulação de argumentos em grandes blocos, né? Que nada mais é do que a ciência. Então, os segundos analíticos é o texto do Aristóteles, em que ele articula esse modelo de ciência. Tem uma grande discussão na história da filosofia para saber se o Aristóteles está pensando no modelo da matemática ou se está pensando no modelo da biologia quando ele pensa em uma ciência perfeita, acabada, bem construída, sólida e assim por diante, tá? Tem um professor brasileiro, por exemplo, que é o Oswaldo Porchat, a tese de doutorado dele, Ciência Dialética em Aristóteles, publicada pela EDUSP, defende que o modelo do Aristóteles não é a matemática, mas é a biologia,
né? E, portanto, a gente deveria estudar a partir do que ele faz na biologia para entender a concepção de ciência dele, tá? Isso é mais, não interessa diretamente a gente aqui, tá? Mas, em geral, a leitura mais padrão, standard, que se faz no Aristóteles, do modelo aristotélico de ciência, identifica esse modelo aristotélico de ciência com uma realização desse modelo que aparece, que é como é que chama? Simultânea, né? Contemporânea ao Platão e ao Aristóteles, que são os elementos de Euclides, tá? E por que eu estou chamando a atenção disso? Para vocês notarem, né? As coisas acontecem, às vezes, muito rápido em filosofia, né? E mesmo quando se trata de filosofia que aconteceu há 2.500 anos atrás, né? Quando o Platão escreve o Mênon, não existe ainda sistematizada na filosofia grega, né, o modelo de ciência com o qual ele está trabalhando, sistematizado o modelo de ciência com o qual ele está trabalhando, né? Tampouco existe algum exemplar, né, algum exemplo acabado, né, dessa ciência. Poucos anos depois, né, do Platão ter escrito o Mênon, né, a gente já vê surgir justamente os segundos analíticos do Aristóteles e, então, esse outro livro aqui tem uma boa edição em português, que são os elementos, né, do Euclides. Os elementos, né, do Euclides. E esse livro, tá, que aqui vocês veem que não é uma coisa volumosa, né, e difícil de ser lida. Esse livro aqui, provavelmente, junto com 2 ou 3, né, talvez a Bíblia e não sei mais o que, é o livro mais influente do pensamento ocidental. Põe minha mão no fogo por isso, ou pelo menos está entre os 5 ou os 10 mais influentes, tá? Tem tanta coisa que se deriva desse livro aqui, que deveria ter uma matéria dentro da história da filosofia só para a gente ler os elementos do Euclides, tá certo? Então, eu estou falando do Euclides para dizer, olha, logo depois do Platão, a gente vai ter uma explicação teórica desse modelo de ciência com o qual o Platão está trabalhando, e a gente vai ter um exemplar, aquilo que depois o Thomas Kuhn vai chamar de obra exemplar, né? Que define um paradigma de trabalho, um paradigma que dura mais de 2.000 anos, né? Que são os elementos do Euclides. Tá? A razão ocidental, durante boa parte da sua história, basicamente tentou emular, tentou repetir, tentou, de certa forma, imitar o ideal de certeza, clareza, rigor, certeza que a gente encontra nos elementos de Euclides. Tá? Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas, angústias? Não? Bom, se vocês quiserem, tá, argumentos para isso, basta ver, por exemplo, o modo como esse modelo se repete, como o modelo apresentado por Euclides se repete ao longo da história da filosofia. Para citar alguns modelos alguns exemplos mais conhecidos, se vocês pegarem a ética do Spinoza, vocês sabem que a ética se chama ética more geométrica demonstrada. A ética demonstrada à maneira dos geômetros. Vocês sabem, né, que aquilo que o Spinoza faz é basicamente tentar provar tudo sobre Deus, a alma e o mundo, do mesmo modo, com a mesma certeza, rigor e clareza que os geômetras fazem, ou que o Euclides faz nos seus elementos, que os geômetras desenvolvem ao longo da história da matemática. Tá? Outro exemplo são os Principia Mathematica Philosophiae Naturalis do Newton, os princípios matemáticos da filosofia natural, que é o grande livro da ciência moderna, que está apresentado também exatamente da mesma forma que os elementos de Euclides, né, que pressupõem então o mesmo modelo de ciência do Euclides e do Aristóteles. Os exemplos podem se multiplicar, tá? O Kant tem livros escritos no modelo dos elementos de Euclides, por exemplo, os princípios metafísicos da ciência da natureza. No século XX, a gente pode encontrar, embora não com a mesma apresentação, mas pelo menos como ideal, isso presente, por exemplo, na obra do Frege, por exemplo, na obra do Carnap, já entrados já na metade do século XX, né? E ainda hoje de modo bastante constante, né? Apesar de ter sido, já não ser mais o único, digamos assim,
modelo, tá certo? Então, eu não tenho como acentuar demais a importância do modelo e do exemplo do Euclides na história da filosofia. A racionalidade filosófica ocidental é, em grande parte, uma racionalidade calcada sobre o modelo de demonstração matemática encontrado nos elementos do Euclides e sistematizado nos segundos analíticos do Aristóteles. Tá? Vocês tentarem lembrar uma coisa só da aula hoje, quero que vocês lembrem. Certo? Agora, o que é interessante, ou por que é importante o modelo de Euclides? Eu falei um pouco de Euclides nas aulas de lógica, tá? Tem o meu curso de Teoria do Conhecimento do ano passado, está disponível no YouTube, tem algumas aulas em que eu falo dos modernos, do Wolff, do Newton, enfim, do Descartes, falo do modelo euclidiano, falo do fundacionalismo, inclusive, que está associado com o modelo euclidiano, tá? Mas eu quero apresentar para vocês um pouco a estrutura dos elementos, para vocês pensarem qual é esse modelo, para vocês começarem a entender qual é esse modelo, tá? E assim, se vocês estão se perguntando, puxa, por que o professor agora vai começar a falar de geometria e de matemática no meio da aula de filosofia? Bom, primeiro eu não vou falar exatamente de geometria e matemática, quero falar do modo como o Euclides apresenta a geometria, a aritmética, pelas proporções, mas exatamente, então a matemática dele, né? E eu quero fazer isso porque, obviamente, se vocês leram o Mênon, e, na verdade, se vocês leram quase que qualquer obra do Platão, vocês perceberam o quanto a matemática é fundamental. Todos vocês, ao lerem as historinhas da vida do Platão, aprenderam que na entrada da academia estava escrito, né, que não entre aqui quem não for geômetra, né? Por que raios tem essa fixação com a geometria no Platão, né? Bom, porque a geometria é o modelo. E o Euclides captura toda essa perfeição que é atribuída ao conhecimento geométrico nessa obra aqui, então, a obra absolutamente fundamental para a gente entender muita coisa dentro da história da filosofia. A primeira coisa que é importante nos elementos do Euclides é entender a estrutura que está sendo apresentada. O Euclides não apresenta simplesmente conhecimentos geométricos, tá? Ou conhecimentos matemáticos. Se vocês olharem a história da matemática, ou a história da ciência, vocês vão aprender, tá? Que existia, digamos assim, conhecimento matemático antes dos gregos, antes do Aristóteles. Por exemplo, nos sumérios, lá na Babilônia, né? Por exemplo, nos egípcios, e assim por diante, tá? A gente tem papiros egípcios, a gente tem tabuletas com sumérios, com cálculos, com operações matemáticas e assim por diante. Mas, né, inclusive, o Aristóteles, lá na Metafísica, quando ele conta o surgimento da filosofia, ele conta... com o microfone aberto. Quando o Aristóteles, lá na Metafísica, conta sobre o surgimento da geometria, ele fala, olha, que os primeiros que desenvolveram a geometria foram os egípcios, né? Tanto que geometria significa geo, né? Terra, metros, metron, né? Medida da terra, porque quando tinha as enchentes lá no Nilo, os egípcios tinham que calcular a área dos terrenos que tinham sido inundados depois que a água levou, né? As cercas, a demarcação, né? Então, eles desenvolveram, por exemplo, fórmulas trigonométricas. Tá? Agora, a diferença, ou aquilo que se considera o grande divisor de águas, né, entre, por exemplo, a matemática dos sumérios, dos egípcios e aquela dos gregos, que é a nossa, né, é o fato de que a dos sumérios e egípcios trata de casos particulares, resolve problemas particulares com quantidade de dados. Nunca formula leis, né? Fórmulas gerais. Ela peca porque ela é justamente particular e nunca atinge a universalidade que a gente encontra na geometria ou na matemática grega. Tá? Os egípcios, por exemplo, se eles tivessem os dois lados de um terreno triangular, saberiam, com cordas e com aproximação, calcular o tamanho do outro lado que falta. Agora, eles não conheciam o Teorema de Pitágoras na sua formulação canônica, que todos vocês aprendem na escola, né? Porque o Teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados é igual
a soma... O comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos lados opostos, né? O ponto, então, é que na matemática grega, na matemática euclidiana, fórmulas matemáticas são justamente leis gerais, universais, que valem para todos os casos. Eu calculo, né, o comprimento da hipotenusa de qualquer triângulo usando a fórmula de Pitágoras. Não preciso de aproximação, não preciso de cordinhas, tentativa e erro para descobrir o tamanho daquele outro lado, certo? Bom, agora, como é que ele faz isso? Ele faz isso construindo um modelo que, se vocês estudaram direito, tiveram direito, geometria no colégio, vocês conhecem, tá? Porque é justamente uma apresentação axiomática da geometria. Uma apresentação na qual a gente parte de princípios gerais e deduz casos particulares, teoremas que se aplicam a casos particulares, né? Com a lei geral do Teorema de Pitágoras, a gente resolve problemas particulares sobre triângulos quaisquer particulares dados, tá? Como é que a gente apresenta isso, tá? Qual é a estrutura dos elementos de Euclides? Os elementos de Euclides são iniciados com 3 elementos fundamentais. Primeiro, axiomas, tá? O termo em grego é koinai einai. A tradução mais adequada talvez seja noções comuns, que significa koinai einai. O próprio Euclides não usa a palavra axioma. Aliás, os gregos, em geral, não costumam usar a palavra axioma. Ela entra um pouco mais tarde, né? Mas hoje a gente usa axioma para chamar, para falar disso que o Euclides chamava de noções gerais, as koinai einai, tá? O que são... Bom, deixa eu fazer a primeira lista, depois eu digo o que são cada um. Primeiro, né? Então, axiomas. Depois, definições, tá? Além dos axiomas, além das leis gerais, eu preciso de definições que me digam que certas coisas são, que me dão os objetos de um certo conhecimento. E o terceiro elemento dos elementos de Euclides são os postulados. O que são os postulados? Os postulados são as regras de construção, são as regras de manipulação, de operação que eu posso fazer com os meus axiomas e com as minhas definições, tá? Tudo isso, nesse momento, pode parecer um pouco abstrato. Se a gente começar a ver os exemplos que o Euclides dá, vocês vão reconhecer e ver que é algo familiar para vocês, e vocês vão entender um pouco melhor, então, qual é o modelo que o Euclides está propondo. Quais são os exemplos, né, de axiomas ou de noções comuns, né? Bom, aqui, na minha edição, na página 99, se vocês olharem aqui, não sei se vai dar para aparecer, aparece aqui em cima, noções comuns, são 9 noções comuns, e as noções comuns, esses axiomas, são o quê? São leis gerais do pensamento que se aplicam a absolutamente tudo, absolutamente qualquer coisa na realidade. Na verdade, talvez a gente devesse fazer uma restrição para qualquer coisa que possa ser medida, tá? Mas se aplica, de fato, a qualquer coisa na realidade, sendo menos exigente, tá? Exemplos de axiomas, tá? As coisas iguais à mesma coisa são iguais entre si. Se eu tenho duas coisas que são iguais entre si e elas são iguais a uma terceira coisa, todas as 3 são iguais. Todos vocês conseguem entender isso. Não há coisa no mundo que poderia colocar isso em dúvida. Os axiomas, muitas vezes, ao longo da história da filosofia, são considerados como autoevidentes. Por que a gente pode partir de axiomas? Porque os axiomas são algo tão simples, algo que a gente, se contestar, vai cair em tantas dificuldades e contradições que a gente não precisa sequer provar, tá? Outros filósofos vão, ao contrário, tentar provar alguns axiomas, ou dizer que mesmo os axiomas fundamentais necessitam de algum tipo de prova, né, para que a gente possa garantir a sua veracidade. Outros vão, por exemplo, recorrer à intuição, né, a faculdade de perceber imediatamente a verdade, né, e assim por diante. Bom, o fato é que os axiomas, por serem essas leis gerais, são admitidas
né, no começo da construção do nosso conhecimento, sem qualquer prova, sem qualquer justificação. Alguns outros exemplos de axiomas ou noções comuns, né, do Euclides. E caso essas coisas iguais da nossa primeira axioma, né, sejam adicionadas coisas iguais a coisas iguais, os todos são iguais, né? Se esses minhas três coisas que eram iguais do meu primeiro axioma forem adicionadas cada uma a outra coisa que é igual a ela, né? Por exemplo, um cubo adicionado com um cubo igual a ele, eu vou ter 3 pares de cubos. Todos vocês entendem, né, que eu não vou adicionar um cubo com outro cubo igual aqui, vou ter 2 cubos, e quando eu for fazer isso com o meu segundo par de cubos, eu vou ter 48 cubos. Vocês não conseguem pensar diferentemente, diria o Euclides, diria um grego, diria mais um monte de gente, tá? Veja, o oitavo, estou recebendo um aviso de que minha internet está instável, tá? Ela está bem ruim, como sempre. Espero que dê para vocês ouvirem. Um outro exemplo clássico de axioma, que é talvez o mais conhecido, né, porque implica um monte de coisa, apesar de ser um axioma, né, é o oitavo, que diz, olha, o todo e o todo é maior do que a parte, né? Se eu tenho uma figura geométrica que é composta, por exemplo, de 2 quadrados, né, que formam um retângulo, por exemplo, né, o meu retângulo é maior que cada um dos quadrados. O todo é maior que a parte, tá? Então, veja. Quando eu começo a pensar a ciência de um ponto de vista fundacionalista, isso implica, então, que eu procure pontos de partida, princípios, né, proposições, um saber que seja certo e indubitável, a partir do qual eu possa construir os outros, né? O Euclides deixa isso muito claro nos elementos, porque ele fala, olha, o ponto de partida a gente vai chamar de axiomas, ou noções comuns. E veja, então, porque eu chamei a atenção para noções comuns. São noções que são comuns a todos nós. O que é comum? Né? Todos nós compartilhamos dela. Né? Ninguém vai ser maluco, né, de dizer que o todo não é maior que a parte. Embora, claro, se vocês começarem a estudar meteorologia, vocês vão ver que há muitos casos em que o todo pode ser maior que a parte. Tá? Mas isso... aqui não preocupa a gente. Bom, nesse nível mais intuitivo, natural, tá, de reflexão, é claro que o todo é maior que a parte. Ok? O segundo caso, tá, o segundo grupo de elementos que então entram nesse modelo euclidiano, esse modelo axiomático, dedutivo, fundacional, conhecimento universal necessário, apresentado por Euclides, são as tais das definições, tá? Não basta eu saber quais são as leis gerais, as regras gerais do meu pensamento, pelas quais eu posso me guiar. Eu também preciso saber a que objetos eu posso aplicar essas leis, né? A que eles se aplicam. Se aplicam a laranjas, se aplicam a beleza e a justiça, se aplicam a números e formas geométricas ou o quê? Bom, a gente tem que dizer, né, onde é que a gente vai aplicar. Se a gente quer ter um conhecimento, a gente tem que ter o objeto do nosso conhecimento, na visão clássica, na concepção clássica do conhecimento. Então, definições do nosso amigo Euclides, né? Quando vocês começam o livro, aquilo os elementos, aquilo que abre o livro são as definições. E aí vocês podem ver, por exemplo, que a primeira definição é: ponto é aquilo de que nada é parte. Ponto é aquilo que não tem partes, aquela definição que vocês aprendem no ensino médio, quando estão estudando geometria, até antes do ensino médio. A linha é um comprimento sem largura, segunda definição, né? Porque é uma linha, porque é uma reta, é uma sucessão de pontos sem largura. Extremidade de uma linha são pontos. Uma linha feita de pontos, a extremidade de uma linha, né, um segmento de reta, é um ponto. E assim por diante, né? Tem, por exemplo, em um certo momento, a definição do círculo. Tá? Eu vou ler agora. É a 15ª definição. O círculo é uma figura plana contida por uma linha que é chamada de circunferência, em relação à qual todas as retas que a encontram até a circunferência do círculo, a partir de um ponto dos postos no interior da figura, são iguais entre si. Tá? As definições do Euclides foram as primeiras formuladas na história da matemática. Então, obviamente, nem sempre elas são as mais
elegantes. A gente muitas vezes reformula essas definições de modo mais elegante, mas é uma definição de círculo, né? O círculo é uma figura plana contida por uma linha a partir de um ponto, né, equidistante, uma circunferência equidistante de um ponto, tá? Bom, e ele vai então definindo, né, todos os elementos da geometria elementar, né? É a superfície, aquilo que tem somente comprimento e largura, né? Bom, o plano é aquilo que tem comprimento e largura, não tem a terceira dimensão, né? Você tem 3 dimensões, um plano é um espaço, né? E não mais simplesmente um plano, né? E assim por diante. Vamos ver. Primeiro, axiomas. Primeiro eu digo as regras gerais. O todo é maior que a parte. Em certas passagens, o Aristóteles, tá? Não vou colocar totalmente a mão no fogo, porque faz tempo que eu não revisito esses trechos de Aristóteles, mas em certas passagens, né, o próprio Aristóteles usa os mesmos termos, né, exatamente os mesmos termos que o Euclides, tá? Bom, então, eu tenho lá os meus axiomas, minhas leis gerais, ele usa os pontos os mesmos termos de Euclides, né, os termos noção comum, koinai, einai, quando ele define, por exemplo, os princípios do ser, identidade, não contradição e terceiro excluído, né? Ele também usa koinai, einai, ele chama de axiomas do ser, né? Enfim, então vejam como esse modelo é claramente reproduzido e repetido, né? Bom, finalmente, tá? O terceiro elemento são os postulados. O que são os postulados? Os postulados é um terceiro grupo de pontos de partida, né, que a gente aceita sem questionar, sem colocar em dúvida, que diz para a gente o que eu posso fazer com esses elementos que eu defini. Eu defini, por exemplo, ponto, reta, né, plano. Então, vejam os postulados. Vou ler o primeiro. Fique postulado traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto. O que ele quer dizer com isso, né? Se eu tenho 2 pontos dados, a partir deles eu posso traçar uma reta, tá? Eu posso também prolongar uma reta limitada continuamente sobre uma outra reta. Se eu tenho um segmento de reta, né, eu posso prolongar esse segmento em qualquer direção. Ele está dizendo o que eu posso fazer. Está me dando regras para, por exemplo, construir figuras, produzir figuras geométricas. Então, veja. Eu tenho os primeiros princípios do meu conhecimento, depois eu tenho os objetos aos quais eu vou aplicar esses princípios, depois eu tenho as regras de manipulação que permitem combinar, separar, manipular justamente esses objetos, tá? E a ciência, ao longo do conhecimento, da história da filosofia ocidental, basicamente se construiu sobre esse modelo, tá? A partir disso, o que o Euclides vai fazer? Ele vai começar a provar teoremas, né? O primeiro teorema que ele prova, né, é aqui, aparece logo aqui, né? Vejam só, é construir um triângulo equilátero sobre a reta limitada dada. Vejam que é um problema, tá? Eu vou colocar aqui pertinho para vocês conseguirem ver. Se eu tenho uma reta, né, um segmento de reta, o problema é construir um triângulo equilátero, construir esses 2 lados, né, no ângulo correto, tá? Bom, e aí ele vai aplicar isso que ele aprendeu, que ele ensinou para a gente, ou melhor ainda, que ele postulou para a gente, para proceder a essa demonstração. E veja, se os axiomas, os postulados e as definições são certos e indubitáveis, e se eu não cometi nenhum erro lógico na minha demonstração, então aquilo que eu demonstro é tão certo e indubitável, tão inabalável na sua certeza e força epistêmica, quanto aquilo que eu coloquei lá no começo. A verdade é que, por exemplo, a partir de um segmento de reta, eu posso construir um triângulo equilátero sobre ele, é tão certa quanto que o todo é maior que a parte, certo? E vocês todos, se estudaram matemática, mesmo que não gostassem, a maior parte das pessoas não gosta, infelizmente, tá? Mesmo quando vocês estudaram matemática, vocês perceberam que, em um certo momento, há algo de cogente, de necessário. Se a gente entende o que está sendo feito, a gente não pode aceitar uma conclusão diferente. Uma única conclusão se apresenta de modo necessário. Não há espaço para o erro, para o engano, para a subjetividade, né? Se eu aprendo a calcular 2 mais 2 igual a 4, ou a
demonstrar propriedades de triângulos. Quando eu aplico corretamente as minhas regras, o resultado é um único, certo e determinado. Tá? Bom. Tudo bem, gente? Eu disse bastante coisa aqui. Se vocês quiserem esclarecimentos, me interromper, tá? Ficou tudo claro, professor. Tá bom, então vamos em frente. Bom, eu dizia então para vocês, né, que apesar do Menon ser anterior, né, a essas duas obras, aos segundos analíticos e aos elementos do Euclides, né, elas é só de alguns anos, né, e obviamente quando o Platão escreve, ele está pensando nesse modelo. Inclusive, tá? A gente sabe, o Euclides é um cara que deu sorte, tá? Por que ele deu sorte? Porque o Euclides é o matemático mais famoso da história. Por quê? Porque é dele o primeiro livro, a primeira sistematização do conhecimento matemático. Mas a gente sabe, né, que na mesma época outros filósofos, outros matemáticos já tinham feito compêndios muito semelhantes aos do Euclides. Só que se perderam, tá? Um deles, um matemático famoso, vocês conhecem porque é o Teteto, que aparece naquele diálogo que a gente vai ler daqui alguns encontros, algumas aulinhas mais para frente. Outro é Teodoro, né? Teodoro de não sei aonde, agora não lembro de... Sempre tem os nomes das cidadezinhas de onde vinham, não lembro agora qual é, mas é um Teodoro lá que também aparece nos diálogos do Platão e que também escreveu um livro igual, mais ou menos do mesmo modelo que o do Euclides. Do Euclides sobreviveu, os outros apareceram. Euclides é o cara, por isso, porque a gente não tem os outros. Mas é muito provável, por exemplo, que o Platão conhecesse as tentativas do Teteto, né, de sistematizar o conhecimento matemático nesse modelo. Né? Então, veja como as coisas acontecem, né, muito rapidamente no espaço de alguns poucos anos. Tá? Bom. O que mais eu quero dizer antes da gente passar para o Menon, tá? Extremo, conhecimento verdadeiro, Eu ia dizer mais coisas sobre ideia de ciência, de conhecimento, mas vamos tentar já começar a falar do Menon para eu ir recuperando essas coisas à medida que a gente for avançando no Menon, tá? Vocês chegaram a ler, dar uma olhada no Menon? Vocês não leram, me disseram que não tinham lido, né, o ano passado, mas eu passei o texto para vocês. Eu espero que vocês tenham dado pelo menos uma folheada, né, no texto, ver um pouco o jeitão da coisa, né, e ver, então, qual é a estrutura do texto que a gente vai trabalhar, tá? Um texto filosófico, um livro, por exemplo, de filosofia, ele se entrega a nós, ele se torna claro a nós de muitos jeitos diferentes. É um processo, como um relacionamento com uma pessoa, né? No começo a gente é mais tímido, vai descobrindo as coisas, né? Até que conhece e se apega com um livro de filosofia, é a mesma coisa. Né? Nosso relacionamento pode começar muito bem desse jeito mais superficial, né? Que é você folhear o livro, entender a estrutura, olhar o índice, né? O prefácio, que explica o que diz, que explica o que vai vir depois, né? Enfim, pegar o jeitão do diálogo. Tá? E vocês sabem, então, porque vocês já pegaram o jeitão do diálogo, vocês foram pesquisar alguma coisa, foram lá, pelo menos na Wikipédia, ver o verbete do Menon, né? Vocês sabem, eu já falei isso, se não me engano, que o Menon é um diálogo sobre a virtude. A pergunta que aparece no Menon diz respeito à virtude, e mais especificamente a pergunta é se é possível ensinar a virtude, tá certo? Como todos os diálogos de Platão, sempre há muito mais coisa do que a gente pode imaginar ou pegar numa primeira leitura. E sempre há vários níveis diferentes de leitura, ou vários focos diferentes que a gente pode fazer na leitura que realçam, né, e trazem à tona coisas ou aspectos diferentes. Né? E isso vale não só para Platão, mas para todo o grande texto da história da filosofia. Tá certo? Bom, veja algumas coisas importantes, tá, sobre essa pergunta. Eu não quero dar uma aula sobre Platão ou sobre Menon, tá, mas é bom a gente entender o contexto do diálogo para entender um pouco das discussões que vão aparecer. Tá?
E também por quê? Porque ao pensar nesse contexto do diálogo, e, portanto, no contexto no qual Platão vai introduzir uma discussão sobre o conhecimento, a gente pode pensar, a gente pode perceber um pouco como a discussão sobre o conhecimento não se esgota, né, nesse modelo teórico de conhecimento, como crença verdadeira justificada, como conhecimento universal, mas tem implicações concretas, por exemplo, no domínio da nossa vida prática e política. Por que o Platão está interessado em perguntar para o Meno, né, que é um nobre lá, que é um sujeito de boa família, um governante, um político, né? Por que ele está preocupado em perguntar para o Meno, né, o que é a virtude? Bom, porque a crença de que a gente pode ensinar a virtude, de que a gente pode ensinar as pessoas a serem pessoas boas ou pessoas más, é fundamental para a condução dos assuntos públicos, é fundamental para a política, é fundamental para a justiça, né? Se a gente, por exemplo, não considera que é possível ensinar as pessoas a serem melhores do que elas são, a gente não tem por que considerar que penas tenham qualquer função reeducadora, né, ou enfim, reeducadora ou qualquer coisa semelhante. Tem consequências práticas muito importantes, né? Se a gente não pode ensinar a virtude, então a gente não tem qualquer garantia de que, por exemplo, formação acadêmica ou formação, extração social, familiar, religiosa, qualquer coisa assim, determinem qualquer coisa sobre o caráter ou sobre de uma pessoa ou sobre o que ela vai fazer, por exemplo, quando é colocada em um cargo público, certo? Agora, do mesmo jeito que a gente percebe hoje que, obviamente, política tem a ver com conhecimento, ou que ciência e conhecimento devem informar práticas políticas, também é esse o problema que o nosso amigo Platão se coloca, né? O problema desses sujeitos que querem governar a cidade é que eles acham que sabem, que têm a ciência de governar a cidade, mas eles não sabem nada, e eles, portanto, fazem um monte de besteiras, né? E levam a polis a desgraça, a ruína, a crise, a invasão dos bárbaros e assim por diante, né? No fundo, a gente tem uma questão que é política. Vejam como, então, de uma discussão, de uma questão que é política, a resposta, o nível da discussão, se dirige para o problema da ciência e para o problema do conhecimento. Além do problema da ciência e do conhecimento, tá? Tem um outro aspecto importante, né, que aparece nesse diálogo e que, para vocês que vão ser professores, né, em um momento de ataque às humanidades, etc., 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 é interessante para a gente pensar, que é o fato de que o conhecimento, que a discussão do conhecimento, a discussão epistemológica, está ligada, naturalmente, à discussão pedagógica, didática, né? Ela está ligada à ideia de paideia grega, ela está ligada à ideia de Bildung, dos românticos, né? E assim por diante, né? O conhecimento pressupõe aprender e ensinar, né? Quando a gente pressupõe que a gente tem conhecimento, né? E que a gente é capaz de passar esse conhecimento adiante, senão não haveria escolas, né? Bom, se não existe conhecimento, então, por exemplo, escolas são inúteis, né? Se não é possível a gente ensinar, né? Então, tudo isso que estamos fazendo aqui é absolutamente vão e vamos andar de skate, né? Andar de skate, acho que hoje em dia é mais... Hoje, né, está mais popular do que fazer filosofia, claro, a moça merece, tá? Bom, voltando... Voltando, então, ao que nos interessa, né? Vejam como a discussão, ela aparenta ser sobre uma coisa e, na verdade, envolve várias outras coisas diferentes, como muitos diálogos de Platão, como muitos textos clássicos da filosofia, tá? Bom, qual é a pergunta inicial? Se a virtude pode ser ensinada. Se a gente pegar... vamos começar a pegar o texto, para eu já ir apontando algumas coisas que eu acho importantes vocês saberem e prestarem atenção, tá? Se eu estiver dizendo coisas que são muito óbvias, tá, aqui, vocês me perdoem, tá? Mas eu acho que sempre tem alguém que, às vezes, não pegou, então é bom a gente apontar algumas coisas que têm a ver com fazer um trabalho filosófico bem feito, ou mesmo fazer um trabalho acadêmico bem feito, tá? Eu vou compartilhar aqui o meu
Cadê o meu? Memo. Está aqui o meu memo, tá? Estão vendo ele aí? Então, né? Tirar aqui. Sim, professor. Tá. Então, veja. Primeira coisa interessante, tá? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês. Eu quero fazer sermãozinho de professor, tá? Se vocês vão trabalhar, quando vocês vão ler um texto qualquer, eu não estou me vendo aqui, então se fizer uma cara estranha, tá? Ignora. Quando a gente vai trabalhar um texto, quando a gente vai ler um texto por prazer, né? Porque a gente está na praia, quer passar tempo, porque a gente está fazendo, sei lá, alguma outra faculdade, se interessa por um texto de filosofia, né? Tanto faz a gente ter uma edição boa ou a gente ter uma edição meia boa, tá? Se eu quero ler o Leviatã, eu sou só aluno de direito, quero ler o Leviatã, né? Provavelmente não faz muita diferença pegar a melhor edição de Oxford ou pegar uma edição da Martin Claret ou da Edipro ou dessas editoras que fazem edições em papel jornal, né? E assim por diante. Mas vocês têm que aprender a reconhecer boas edições e edições que não são confiáveis, tá? Então, por exemplo, a gente está aqui pegando um livro que é editado pela editora da PUC do Rio, né? Editoras universitárias são, em geral, confiáveis, né? Porque, obviamente, são feitas por pessoas que pesquisam, por pessoas que têm um compromisso com o conhecimento e não só com produzir, né, um livro para vender, tá? Então, a gente vê aqui que, provavelmente, a gente está usando uma boa edição. Agora, outra coisa interessante aqui, se vocês olharem a página inicial, vocês vão ver que a tradução é da Maura Iglesias, né? E que diz aqui que o texto é estabelecido e anotado por John Burnett, né? E se vocês derem um Google, souberem um pouco, vocês vão ver que, por exemplo, John Burnett é um cara super importante na história da filosofia grega, da historiografia da filosofia grega. Ele tem um livro muito famoso chamado A Aurora da Filosofia Grega, tá? Que hoje está superado, tem teses erradas lá, mas que foi absolutamente marcante, que ainda pode ser lido com todo proveito hoje. Voltei, caiu de novo na internet, gente. Deixa eu voltar onde eu estava. Bom, o John Burnett, então, é referência. O texto que está sendo usado foi estabelecido por ele, né? A gente pode confiar. Tradução da Maura Iglesias, se procurarem Maura Iglesias, ou lerem o prefácio, vocês vão ver que ela é professora lá na PUC do Rio, né? Que essa é uma série de biblioteca feita para publicar textos clássicos, né? A gente vê que é uma coisa que é cuidado, tá? Eu sei que pode parecer bobagem chamar atenção para isso, mas muitas vezes não presta atenção nisso e acaba usando textos que levam a gente ao engano, tá? A gente lê um texto de filosofia mal traduzido, leva a gente a ler um filósofo de um jeito errado e atribuir a ele teses que ele nunca disse, tá certo? Outra coisa interessante, a gente vê que essa é uma boa edição porque ela tem um prefácio, ela tem uma explicação da composição dramática do diálogo, ela explica, então, para a gente, se vocês lerem isso aqui, vocês vão já saber quase tudo o que precisam para entender o diálogo, tem uma listinha de personagens, tá? Ou seja, é uma edição bem cuidada, é uma edição bem feita, né? Se vocês forem mais para frente, vocês vão ver que tem a referência, né, das edições que foram usadas pelo Burnett, né? Bom, vocês podem estar achando que isso é erudição supérflua de acadêmicos, tá? Não, isso é o que faz com que a gente possa dizer as coisas de um modo confiável. A gente está, sabe, a que a gente está se referindo? Se a gente está dizendo que o Platão disse isso, como é que a gente sabe que ele disse isso? Bom, porque a gente sabe que nesse texto que diz que ele disse isso, foram usados manuscritos, ó, aqui, o Código Bodleianus, tá? Que é a biblioteca de Oxford, o Código Vêneto, o Código Vaticano Palatino, o Código Veneziano Marciano, o Código Vindobonense, Vindobona em latim é Viena. Tá? Então, a gente sabe que tem esses vários manuscritos que foram usados pelo Burnett para estabelecer esse texto, tá? Tem trabalho aí, trabalho de anos e anos, né? Então, isso é uma edição confiável, tá? Vejam outro cuidado que aparece no texto, né? Observação da tradutora, ela fala, olha, os sinais, né, esses, sei lá como é que chama isso, né? Não é colchete, enfim. Esses sinaizinhos que estão aqui, né? Aqui está mostrando, né? São usados para encerrar palavras, expressões que não têm correspondentes no texto grego. Olha, quando eu estiver colocando uma coisa para que a frase faça sentido, mas que não está no texto grego, eu vou mostrar isso, né? Ou seja, vejam como é uma edição cuidada, tá? E isso faz toda a diferença quando a gente está trabalhando
num curso de filosofia, numa graduação de filosofia. Se vocês estiverem lendo o texto por prazer ou para fazer um trabalho numa outra faculdade ou no ensino médio, não faz diferença. Mas agora vocês vão ser profissionais da filosofia, estão se formando para serem profissionais da filosofia, então precisam ter esse cuidado, tá? Bom, agora vamos lá para frente. Outra coisa que vocês vão ver, como é uma edição boa, né? Tem o texto em grego na frente e depois a tradução, tá? E vejam, a gente não vai ler o texto todo, mas vocês vão ver, se vocês olharem para o texto, que no texto em português aparecem coisas que não aparecem no texto em grego, tá? Mesmo que vocês não saibam grego, vocês podem simplesmente comparar e ver, né? Ó, menon, dá para saber, né? Olha aqui, introduzindo o menon falando, e aqui sigma rho é o Sócrates, sigma rho é o Sócrates, né? Então aqui, menon, Sócrates, né? Vocês veem a correspondência aqui. Mas vocês veem, né, que tem uma frase aqui, uma questão de ética, a virtude é uma coisa que se ensina. Bom, essa frase aqui não está no texto grego. Esse é um texto que, então, ajuda a gente a entender a estrutura do diálogo. Ele vai colocando pontos que não são do Platão, mas que nomes, né, para esses trechos que que vão aparecendo no diálogo. Outra coisa, tá, vocês percebem, e isso é sempre bom ter uma tradução de um texto filosófico, né, ou uma edição de um texto filosófico. Deixa eu tirar aqui eu não sei se aparece para vocês, para mim aparece minha carinha agora. Mas, por exemplo, aqui vocês veem, né, que tem a numeração, não só das páginas do livro, mas a numeração da edição utilizada, né? Por exemplo, 72A, aqui, né, nessa página, a gente está em 72A. Com essa referência, 72A, se a gente pegar qualquer edição, seja ela boliviana, chinesa, italiana, alemã, a gente vai conseguir encontrar essa mesma passagem, né? Então, você não precisa ter a mesma edição que o cara que está lá trabalhando em um outro lugar do mundo, né, para vocês poderem estar falando exatamente da mesma coisa, né? Se vocês tiverem uma edição que não tem numeração, né, vocês vão ter que redobrar o trabalho de vocês, né? Ou seja, essas coisas, o trabalho das outras pessoas não existe, né, só para encher o saco como detalhes inúteis, né? Eles existem para poupar o trabalho da gente, né? Eu não preciso me preocupar em estabelecer que esse é o texto, porque alguém já fez isso. Eu não preciso me preocupar em encontrar referência se eu quiser discutir com o sujeito lá no seminário ou na minha apresentação, porque a gente tem a mesma numeração e consegue achar, tá? Então, é importante a gente trabalhar com boas edições e a gente prestar atenção nessas coisas. Tudo bem? Bom, então, vamos lá. O diálogo começa com os dois se encontrando, né? E é curioso que aqui é o Menon que começa o diálogo. Normalmente, eu acho que as pessoas deviam fugir do Sócrates, né? Elas viam o Sócrates chegando e falavam, ih, lá vem o Sócrates, deixa eu ir embora, senão ele vai me perguntar, né? Você fala, bom dia, Sócrates, né? E o Sócrates vai perguntar, o que é o bom, né? Então, todo mundo fugia do Sócrates. O Menon não, chega lá e vai conversar com o Sócrates, começa a perguntar, conversar com ele e tal, né? Sobre a virtude, né? E aí aparece, então, a pergunta do diálogo, que é se a virtude pode ser ensinada. A gente pode acompanhar os passos do diálogo, sem precisar ler os trechos todos, porque a gente tem nessa boa edição aqueles resuminhos, né, das passagens. Então, depois de começar o diálogo, a primeira coisa que aparece, né, é o Sócrates mudando a questão, né? E veja, então já temos uma virada no texto. O texto, né, ele tem, às vezes, eu uso a metáfora do mapa ou do caminho para a gente ler um texto, para desvendar essa da filosofia, e os mapas ou os caminhos, as estradas que a gente toma, né, elas não são retas, elas têm desvio. O importante não é se tem muitos desvios ou não, é a gente saber onde os desvios estão nos levando e a gente saber reconhecer por que a gente chegou lá e, portanto, também saber, como na história do João e Maria, né, saber fazer o caminho de volta, né? Então, aqui, né, Sócrates está mudando a pergunta. Já não é mais se eu posso ensinar a virtude, né? Eu vejo que tem muitos homens, muitos governantes que têm filhos que não são iguais a eles, né? Será que não dá para ensinar a virtude porque eles são virtuosos, os filhos não são, tal? Aí o Sócrates fala, não, uma coisa mais interessante é a gente se perguntar, não se dá para ensinar a virtude, mas o que é a virtude? Por quê? Porque se a gente não souber o que é a virtude, a gente não tem como saber se dá para ensinar ou não.
A pergunta sobre o que é uma coisa é anterior à pergunta sobre o que a gente pode fazer ou não, ou sobre as propriedades, né, daquela coisa. Isso é importante, tá? A reflexão filosófica implica a gente hierarquizar, fazer distinções, separar coisas. E é por isso que os textos do Platão são tão interessantes. Eles fazem isso concretamente. Hoje, nos livros, a gente encontra as coisas já como resultado, né? Por exemplo, na forma de um índice, de uma estrutura no texto, e assim por diante, né? No Platão, a gente vê na forma do diálogo esses momentos aparecerem, se construírem, né? É uma coisa muito mais viva, né? Por isso que é interessante começar sempre com o Platão, porque Platão não tem como não gostar. Bom, Sócrates, por então, a pergunta, né? O que é a virtude? Bom, e aí, a primeira resposta do Mênon é uma enumeração das virtudes, né? Aqui na página 23, né? 71e, na numeração, a virtude do homem é essa, a virtude da mulher é essa, do ancião é essa, tal, do escravo é tal, tá? Aqui, a gente tem o momento que aparece em todos os diálogos socráticos do Platão, que é o momento no qual o interlocutor comete um erro clássico, que é o erro de confundir tipo e caso, ou universal e particular, ou a ideia e a instância, ou o exemplar, ou o exemplo da ideia. Tá? 9 entre 10 dos diálogos socráticos, diálogos em que há uma pergunta, o que é isso? Vamos definir isso, e que terminam em aporia, terminam sem resolver isso, né? Aqueles diálogos que talvez são mais a juventude do Platão. Esses diálogos socráticos sempre têm esse mesmo momento, né? O Sócrates pergunta, o que é X? Tá? O que é a beleza no Hípias, né? O que é a coragem no Láquis, né? O que é a piedade ou a santidade lá no Eutíforo, né? E aí o interlocutor sempre comete o mesmo erro. Ao invés de dizer o que é X, ele começa a dar exemplos de X, tá? Então eu pergunto, por exemplo, né? O que é um bom governo, um bom governante? Aí você me fala, ah, não, mas tal é um bom governante, tal é um bom governante. Eu não quero saber exemplos disso, né? Eu quero saber o que é um bom governante, ou no Hípias, né? Eu pergunto o que é a beleza, né? E aí o sujeito me fala, isso aqui é belo, uma mulher é bela, um quadro é belo, uma estátua é bela. Eu quero saber o que é belo, eu quero saber o que é o belo. Eu não quero casos de beleza, eu quero o tipo, o conceito universal, a forma, tá? Eu quero a definição. E veja, né? O próprio Sócrates, nesse diálogo, e o Mênon é interessante, porque é um dos diálogos mais explícitos do Platão, em termos metodológicos, em termos do que a gente está fazendo, né, aqui, né? Ele fala, olha, não, eu quero uma definição, eu quero uma definição, uma boa definição, uma definição que dê conta daquilo que eu quero definir, tá? Vejam, lá, logo em seguida, né? Crítica de Sócrates. Uma definição deve dar conta da unidade de uma multiplicidade, tá? Se eu pergunto o que é a beleza e alguém me responde a Mona Lisa é bela, a Terceira de Mahler é bela, não sei o que, o poema do Anjo Torto, do Drummond é belo, tá? Eu não quero saber isso. E aquilo que eu quero é justamente o que há em comum entre este poema, aquela pintura, aquela música, ou aquele rosto de mulher ou de homem que eu considero belo. Quero saber o que é esse X, né, a beleza que está presente em todas as coisas belas. Tá? Então, vejam, é um problema que tem a ver, como está formulado aqui, com a unidade na multiplicidade. Como é que de vários exemplos de coisas virtuosas, para retomar então o exemplo do Mênon, eu posso chegar não a coisas virtuosas, mas a virtude, esta coisa que pertence, que está de algum jeito em todas as coisas que são virtuosas, tá? Bom, o Sócrates fala isso, né? É a próxima passagem. A definição deve dar conta da unidade na multiplicidade. Uma definição de virtude deve me dizer o que é que há em comum em todas as coisas que são virtuosas. Então, Mênon continua, né? Segundo a resposta de Mênon, né? Crítica do Sócrates, e vejam só, ele fala, a unidade da definição deve, ele não fala,
é o resumo, né, que é oferecido para nós nessa edição e que está basicamente correto. Tá? Crítica de Sócrates: a unidade da definição deve respeitar a multiplicidade do definendo, não podendo confundir as suas variedades, nem confundir o definindo com uma de suas espécies. Tá? Primeiro, vocês querem me perguntar alguma coisa? Então, nesse momento, em sala de aula, eu olho para vocês e falo: vocês não querem perguntar alguma coisa? Aí todo mundo fica quieto, do mesmo jeito que vocês estão aí, né? Mas como vocês não têm a câmera fechada, né, eu olho para a cara e falo: vocês entenderam tudo que eu falei? Vocês entenderam tudo que vocês leram? E, obviamente, vocês não entenderam. Talvez, pelo menos, tem gente aí que não entendeu. Entendeu, por exemplo, o que é um definindo? O que é um definiens? Né? E veja, duas coisas importantes quando aparecem essas dificuldades. Primeiro, aliás, três coisas importantes quando aparecem coisas assim, tá, no texto. Palavras que a gente não entende ou que não foram explicadas, tá? Primeiro, não suponham que, porque vocês não sabem e ninguém perguntou, os outros sabem, tá? Segundo, perguntem, tá? Se vocês estão tendo aula comigo ou com qualquer professor, é a oportunidade de perguntar. Eu prefiro muito mais ser interrompido e explicar coisas que vocês têm dificuldade em entender ou ainda não foram apresentadas a elas, tá? Do que ir em frente e simplesmente jogar toda a matéria, todo o conteúdo que eu quero passar para vocês. Terceiro, é importante que vocês aprendam a ler um texto. Estou fazendo aqui com vocês. Eu estou querendo que a gente faça um exercício de leitura de texto para que vocês aprendam um modo, certas regras, certos hábitos, melhor dizendo, né, para leitura de texto. Vocês provavelmente já leram textos com outros professores. Vocês vão ver que vários professores têm modos diferentes de ler texto. Mas eu estou apontando algumas coisas que são básicas e simples, porque às vezes essas coisas básicas e simples são pressupostas, ficam mal resolvidas e lá na frente colocam dificuldades para a gente, tá? Então, vejam, quando a gente fala em termos de definições, né, em termos de definir uma coisa, uma pergunta que a gente vai ter que fazer mais para frente é: o que significa definir alguma coisa, tá? Uma coisa que não pode acontecer, e isso vocês veem, por exemplo, na resposta mais para frente, tem uma outra hora que o Menon tenta consertar suas respostas, suas definições anteriores de virtude. E o erro que é apontado pelo Sócrates não é que ele não está definindo, está dando exemplos, mas é que ele está definindo a virtude circularmente, usando o próprio conceito de virtude para explicar o que é virtude, tá certo? Então, quando a gente vai fazer uma definição, a gente separa dois elementos, tá? O termo que vai ser definido, o definiendo, tá? O M no final, e o termo, o conceito, a ideia que a gente vai usar para definir esse termo que a gente já conhece, que é o defines, tá? Outros termos correlatos, que vocês vão encontrar também nos textos de filosofia, são explanans, E-X-P-L-A-N-A-N-S, e explanando, E-X-P-L-A-N-A, N-A-N-D-U-E, tá? Explanando. Bom, que são, justamente, então, o explanando, aquilo pelo qual eu defino, e o explanando, a coisa a ser definida. E essas duas coisas têm que ser diferentes. Eu não posso definir um homem dizendo que um homem é um ser humano, ou um membro da espécie da humanidade, certo? Porque a definição identifica, confunde, porque são os mesmos, o definiens, aquilo que eu uso para definir, e o definiendo, a coisa a ser definida. Homem e ser humano são a mesma coisa. Minha explicação é circular. Minha definição não define nada, não explica nada, tá? E esse também é um outro erro que é muito comum, né, nos diálogos do Platão, que o pessoal está sempre apontando nos seus interlocutores, né? O Eutíforo, por exemplo, que é o diálogo sobre a piedade ou a santidade, né? Por que alguma coisa é considerada santa, boa para os deuses, né? Para o ser divino, né? Bom, se ela é considerada boa porque os deuses gostam, né? Eu tenho uma circularidade, né? Bom, ou seja,
a gente tem vários critérios que a gente tem que seguir para ter uma boa definição, né? Definição não é dar exemplos de coisas. Uma dificuldade que talvez vocês tenham ainda e faça com que vocês, às vezes, fiquem perdidos para certas matérias ou conteúdos, mas, sobretudo, os alunos de segundo grau costumam ter, o ensino médio costumam ter, é justamente a incapacidade, essa incapacidade de abstração, tá certo? Que é a incapacidade de passar do caso particular para o conceito ou a ideia geral, tá certo? Quando vocês entrarem numa sala de aula no ensino médio para discutir política, filosofia política, por exemplo, né? E vocês vão dizer, olha, vamos discutir a república e a monarquia, vamos ler Maquiavel, né? Vocês não vão conseguir, né? Por quê? Porque vocês vão ver que as pessoas vão dizer, ah, mas a monarquia da Inglaterra é assim, porque a monarquia da, sei lá, Suécia é assado, ah, porque o Dom Pedro, porque não sei o quê, né? E você fala, não, mas eu não quero saber disso, não quero falar disso, eu quero falar do conceito, né? De uma forma de governo monárquica, né? Ou republicano, né? Bom, essa dificuldade de abstração que o Sócrates sempre encontra nos seus interlocutores, nos diálogos socráticos, é a mesma dificuldade de abstração, de passar do particular para o geral, que a gente encontra em uma sala de aula, né? Quando vocês entrarem numa sala de aula para dar aula para adolescentes, vocês vão sofrer com isso, tá? Lamento dizer, mas é a realidade, tá? Bom, dado o meu sermãozinho de professor, vamos voltar lá para o texto, tá? Então, quando vocês encontram uma palavra que vocês... Regra de estudo, tá? Quando vocês encontram uma palavra que vocês não entendem, vocês vão procurar. Quando tem uma palavra que é nova e que vocês não têm o sentido, não têm certeza do significado, vocês vão lá e procuram. Não só nos dicionários, tá? Mas vocês podem ter, por exemplo, coisas como... Por exemplo, olha, tenho aqui um livrinho que é um vocabulário grego da filosofia, que pega aquelas palavrinhas que aparecem aí, né? Por exemplo, ó, eu tinha marcado aqui, né? Episteme. E define, explica, né? Explica nos autores, onde aparece, e assim por diante. Mas a mesma coisa com outros conceitos que aparecem, por exemplo, definindo, definem, e assim por diante. Vocês têm que parar e se perguntar. Estudar não é só ler o texto, a gente lê o texto, né? Anotando com canetas e cadernos e indo anotando as coisas do lado, ou, sei lá, podem gravar no celular, podem escrever no PDF, cada um faz do jeito que achar melhor. Eu sou um cara velho, sempre escrevi à mão, vocês podem, mas enfim, estudar, tá? É um trabalho. Então, por exemplo, quando você encontra uma palavra que não entende, vai lá e procura. É chato? É chato. Quando você está no começo, quando você está no primeiro ou no segundo da filosofia, você vai encontrar um monte. Quando estiver no terceiro, vai encontrar menos. Quando estiver no quarto, você não vai precisar procurar, porque você já fez o trabalho lá antes, né? De procurar o que as palavras significam e de ter na cabeça fixado, né? A que isso deve remeter, tá certo? Estudar é um trabalho não só intelectual, mas é um trabalho braçal, tá? É pegar os livros, anotar, pegar os textos, tentar entender o que a gente entende e assim por diante, tá? Bom, vamos voltar para o texto. Se quiserem perguntar, qualquer coisa, só me interromper que eu respondo, tá? Mas como vocês... Deixa eu... Opa, não estou sharing, então deixa eu compartilhar aqui. Já são 8h30, gente, mas eu peço uma paciência de vocês, mais uns 15, 20 minutinhos, que eu ainda quero, pelo menos, dizer mais algumas coisinhas ainda hoje, tá? Para a gente avançar um pouco. Bom, então, vamos lá. Aqui a gente tem, então, o texto, né? Não posso confundir o definindo, tal. E aí, a gente chega em um momento, né? Em que a gente está no impasse no diálogo. Tá? Lembre-se dessa metáfora, dessa ideia de um percurso, de um caminho, né, no texto, né? A gente está no momento que a gente chegou num beco sem saída. Parece que aqui tem uma placa, né, de porteira fechada, né, proibida a entrada de pessoas estranhas. Né? A gente chegou no impasse, né? Parece, então, que a gente não pode definir virtude, né? Porque parece que a gente não pode definir coisa nenhuma, né? Está muito difícil de definir, né? Tá sendo o meio, né? E aí o Sócrates vai dizer, não, olha, tem coisas que a gente pode definir perfeitamente. E veja, tá? Aqui reaparece tudo aquilo que... Só um minuto, meu gato quer sair, ele está rondando aqui. Perdão. Bom, veja, eu estava falando toda aquela história dos elementos, de Euclides e assim por diante. Qual é o exemplo paradigmático
com o qual Platão vai trabalhar para dizer, olha, a gente pode definir as coisas, a gente pode ter definições, né, adequadas das coisas, né? Eu te garanto. Qual é o exemplo que ele usa? É o exemplo de figura, tá? Se alguém te perguntasse aquilo que te perguntei há pouco, o que é figura ameno, tá? Veja, a partir daí ele faz toda uma discussão e chega lá no final, vocês leram, folhearam o diálogo, né? Na definição de figura como o limite de um corpo, né? Tá um pouco mais adiante isso, né? Então, a figura, Aqui, né? Vejam só, página 33, Sócrates define a figura. Mas não está. Bom, em algum momento, né, ele define a figura como aquilo que, como o limite de um corpo, tá? E o que ele tenta mostrar com isso olha, a tua dificuldade não era uma dificuldade, a gente pode, de fato, definir as coisas. Tem lugares em que a gente pode chegar em um conhecimento perfeito do nosso objeto. E qual é o exemplo que ele dá? É o exemplo da geometria. Por quê? Porque para os gregos e porque para os filósofos, a matemática é o modelo ou o ideal de conhecimento. Porque aquela certeza que o procedimento descrito pelo Euclides carrega, ela é única e a gente não encontra ela com a mesma força em qualquer outro conhecimento humano. O nosso conhecimento sobre política é vago, é enganoso, se mostra errado. O nosso conhecimento sobre biologia, por exemplo, mesmo que o Aristóteles esteja lá pesquisando os animaizinhos, né, é limitado. Nosso conhecimento de astronomia, astronomia é um bom caso porque para eles a astronomia é uma disciplina matemática, né, mais que qualquer outra coisa. Veja, a astronomia, ela permite um conhecimento quase perfeito, porque ela justamente é, em grande parte, em quase totalidade, matemática, né? Então, conhecimento, quando eu quero pensar conhecimento para a filosofia ocidental, o modelo é a matemática. E mais do que isso, o modelo é a geometria. Por que ninguém entra aqui que não seja geômetra, diz o Platão no pórtico da academia? Porque se eu não tiver um modelo de conhecimento que me mostra aquilo que eu quero atingir, eu jamais vou ser capaz de fazer aquele percurso, né, que é descrito lá, por exemplo, na linha da República, né, para atingir, né, o meu conhecimento intuitivo, né, superior da realidade. Ok? Bom, aí, continuam discutindo as definições, vamos só tentar chegar lá na parte do escravo, né, que é o que interessa para a gente, e no paradoxo do Meno. A gente pode terminar com o paradoxo do Meno, tá? Outra definição que não funciona, né? O Meno, então, está... E vê, outra coisa importante aqui, preste atenção, tá? A definição não pode... Olha o resumo que ela dá, né? A definição não pode ser feita por meio de partes ou casos particulares do definindo, né? Que é a explicação, usando os conceitos que a gente viu, vejam como, então, a gente pode explicar o texto, né, sintetizar o texto, se a gente dispõe dos conceitos adequados para a gente sintetizar o texto, tá? Bom, essa página aqui está de ponta cabeça, né, na nossa edição. Vamos pular, tudo bem? E agora, então, chega a tal da aporia de Meno, tá? O que é a aporia? Aporia, eu usei a expressão beco sem saída, tá? E é literalmente isso, tá? Porós é buraco, abertura, né? Por exemplo, os poros da nossa pele, né? É porosa, né? O que é poroso, aquilo que permite passar, né? Poros é passagem também, né? Aquilo que é muitas vezes negativo, né? Em grego, então, aporia ou aporeste é aquilo que não permite passagem. Né? É um beco sem saída, é uma porteira fechada na qual você se encontra no raciocínio, né? Na produção do conhecimento. Né? E aí, então, ele faz a famosa comparação do Sócrates com o peixe elétrico em guia. Né? Você me deixa atordoado, eu já nem sei mais aquilo aonde eu estou. Né? E isso, então, remete, gente, veja, eu falo muita coisa, tá? Mas nada do que eu falo é solto ou ao acaso, embora às vezes pareça, porque hegelianamente a gente não tem ainda a visão do todo, né, infelizmente. Mas, enfim,
Lembra que eu comecei lá a aula anterior dizendo, olha, o Aristóteles, a gente pode dizer do conhecimento aquilo que o Agostinho diz do tempo, né, que é uma coisa que todo mundo sabe o que é, mas quando você começa a se perguntar, você já não sabe mais o que, de fato, em que consiste o tempo, você fica perplexo, fica perdido, né? Você estava tranquilo, de repente fica atormentado. Bom, a mesma coisa aqui, essa imagem da enguia, né, do peixe elétrico, que o Menon usa, é justamente nesse sentido, né? Eu estou, então, agora perdido, atormentado, né? Caindo, aí o Sócrates fala, né? Quando eu caio em aporia, eu próprio faço cair em aporia os outros, é uma retomada daquela ideia do só sei que não dá seis, da apologia, né? Etc, etc. Agora vem a parte interessante. A gente vai, então, se aproximar do final, eu quero ler essa passagem com vocês, tá? Vamos continuar, diz o Sócrates, e aí o Menon apresenta aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho, para quem não está com o texto na frente conseguir também ler por aí. A aporia sofística sobre a impossibilidade de adquirir conhecimento, tá? Veja, o tal do paradoxo do Menon, ou da aporia do Menon, tá? Eu estou usando a palavra paradoxo, tá? E paradoxo, vocês se lembram, significa o quê? Opiniões contrárias, né? Doxa, opinião, paradoxos, né? O conflito, a oposição de opiniões, o choque de opiniões. Então, o paradoxo, a aporia, tem a ver mais do... Está me dizendo que está instável minha conexão, espero que não caia de novo, tá? O paradoxo do Menon tem a ver mais que com o conhecimento, em um primeiro momento, pelo menos, com a aquisição de conhecimento, com aprender alguma coisa. Ou, em outros termos, mais do que com conhecer, a aporia do Menon tem a ver ou diz respeito ao aprender, tá certo? Bom, e qual é essa famosa? Então, eu vou ler para vocês, então aí. E de que modo procurarás, Sócrates, aquilo que não sabes absolutamente o que é? Pois procurarás propondo-te procurar que tipo de coisa pois procurarás propondo-te procurar que tipo de coisa entre as coisas que não conheces. Ou, ainda que, no melhor dos casos, a encontres, como saberás que isso que encontrastes é aquilo que não conhecias? Tá? Então, veja, qual é a aporia, né, do Menon? Imaginem que eu diga para vocês, tá? Eu conheço todos vocês, onde vocês moram, tá? Eu fui na casa de vocês e eu deixei lá um objeto que é um catapuf, tá? O catapuf, ele é muito importante para mim, tá? Então, se você identificar o catapuf e trouxer o catapuf de volta para mim, eu vou te dar 100 mil reais, tá? Então, agora eu lanço o desafio e digo para vocês, tragam para mim, encontrem aí na casa de vocês o catapuf, tá? O que acontece? Vocês não vão saber o que procurar, porque vocês não sabem o que é o tal do catapuf, né? Bom, e é justamente isso que o Menon está apontando, não no caso particular de procurar uma coisa, mas no caso de tentar adquirir conhecimento. Imagine que eu quero saber alguma coisa, né? Bom, para saber que eu quero saber alguma coisa, eu tenho que saber a coisa que eu quero saber. Senão, eu não saberia que eu quero saber aquela coisa, tá? Vocês podem, depois repassem isso várias vezes, mas esse é o ponto, né, do nosso amigo Menon, né? Bom, eu não sei o que procurar, não sei por onde começar. Para que eu possa adquirir conhecimento, eu tenho que ter algum conhecimento sobre a coisa que eu quero conhecer, tá? Bom, parece uma dificuldade, né? Agora, outra dificuldade tem a ver com justamente o reconhecimento, tá? E por que ele coloca essa segunda parte do desafio, da aporia, tá? Ele poderia muito bem terminar aí, falar, olha, se eu não sei o que procurar, eu não tenho como adquirir conhecimento, tá? Mas ele coloca a segunda parte, né? Se eu não sei o que, se eu encontrar, eu não vou saber como reconhecer, tá? Por que ele coloca isso? Porque uma boa parte da filosofia do Platão é justamente dizendo, olha, como é que você faz para procurar e como é que você faz para reconhecer quando você chegar lá no conhecimento, né? Na imagem do bem, do sol, na República e assim por diante, né? Grande parte da dialética platônica é justamente uma dialética que nos ensina não só a procurar, mas a saber o que procurar e a saber o que reconhecer, o que
a saber reconhecer quando encontramos aquilo que procuramos, tá? Então, esse é o famoso paradoxo ou aporia do Meno, tá? E aí, o nosso amigo Sócrates vai fazer um comentário sobre isso, né? Compreendo que tipo de coisas queres dizer, Meno. Vês quão erístico, né? Quão antagônico, né? Tá chamando para briga, chamando para treta, né? Você quer treta comigo, né? Meno. É esse argumento que estás urdindo, que pelo visto não é possível ao homem procurar nem o que conhece, nem o que não conhece, tá? Eu não posso procurar. Ai, gente, caiu de novo. Vamos lá de novo. Pôr texto para vocês. Então, vamos lá. Pois nem procuraria aquilo precisamente que conhece. Tá aparecendo só o meu texto aqui. Deixa eu tirar ele. Vamos lá. Não é possível ao homem procurar nem o que conhece, nem o que não conhece. Pois nem procuraria aquilo precisamente que conhece, pois conhece e não precisa procurar, né? Nem o que não conhece, pois não sabe o que tem que procurar. Então parece que a gente está imobilizado, paralisado, sem saber como avançar e produzir conhecimento. Do mesmo jeito que Sócrates tinha paralisado ao Mênon com o seu choque elétrico em guia, né? Agora é um Mênon que, na forma de uma aporia, paralisa o Sócrates, né? Na forma, né, de um paradoxo do conhecimento, tá? Então, a gente vai retomar a leitura daqui, mas eu só para concluir, eu quero apontar aqui alguns dois elementos importantes, tá? Primeiro, a primeira saída da aporia é dizer que o aprendizado é reminiscência. A reminiscência não é uma tese, primeiro, sobre o conhecimento, mas é uma tese sobre a aquisição ou a possibilidade de adquirir conhecimento, tá? E, segundo, né, para provar a tese da rememoração... Aliás, segundo, eu vou contar uma coisa importante, interessante aqui, só para a gente fechar, tá? A gente vai ler essa passagem direitinho na próxima aula, no próximo encontro, pelo menos, se não faço uma aula lendo essa passagem, tá? Mas vejam como a saída que o Aristóteles vai buscar, os caminhos que o Aristóteles vai abrir para sair dessa aporia, para, então, abrir essa porteira, né? Quebrar, sair do beco sem sair do qual ele se encontra, são dois. Um do logos, né? Que é justamente a discussão lá com o escravo, e um do mito, né? O do mito, que é para dizer para a gente, olha, nossa alma é imortal, e vai contar uma historinha lá da nossa alma imortal, tá? Então, esses dois, tem dois elementos, né, que estão reunidos na resposta do Platão. Vocês aprenderam provavelmente nas aulas de antiga, né? Que a gente tem no surgimento da filosofia antiga a mudança, a passagem do mitos para o logos, mas também aprenderam, né, que essa passagem não se faz de uma hora para outra e que os dois permanecem, né, entrelaçados. O caso do Platão é evidente sobre isso, tá? Bom, então aqui nesse momento é quando a gente chega no paradoxo do Mênon, e no qual vai aparecer a figura do escravo. Então, aqui eu quero dizer algumas palavrinhas para a gente encerrar sobre o que vai aparecer nesse trecho que a gente vai ler juntos, tá? Primeiro, por que aparece o escravo? Porque o escravo é alguém que não teve educação formal. Ninguém ensinou para ele as coisas que foram ensinadas, por exemplo, a nobres atenienses, né? Como Mênon, ou como Mênon na Ateniense, né? Como Mênon, como Sócrates, ou como Platão, tá? Então, ele é, digamos assim, virgem, né? Ele é uma espécie de tábula rasa humana para o Sócrates poder demonstrar as suas teses sobre conhecimento. Agora, a segunda coisa importante é por que o exemplo que o Sócrates vai dar, né? A gente fica cansado depois de falar 1h30, principalmente sozinho, assim, né? A resposta que o Sócrates vai dar através do escravo se faz através de um exemplo tomado da geometria, tá? E não é um exemplo simples tomado da geometria, tá? É uma aplicação de um caso particular do teorema de Pitágoras, tá? Que é a duplicação lá da área do
do quadrado. Não é um caso simples, e mesmo assim é o caso que o Sócrates vai submeter. Por que ele tem essa confiança, essa certeza de que o escravo, claro que a gente vai ver que, na verdade, o Sócrates praticamente fala para o escravo o que ele tem que dizer, mas deixando isso do lado, né, supondo que o Sócrates faz o tiro do escravo aquele conhecimento, né, por que ele usa o conhecimento geométrico? Porque é um problema que tem a ver com figuras geométricas. Bom, porque ele já definiu figura primeiro, né? Segundo, porque a geometria fornece um modelo de conhecimento. É lá que a gente vai encontrar a certeza. Agora, veja, isso significa, então, que se a gente não souber como é que a gente garante a certeza, por exemplo, do conhecimento geométrico ou matemático, a gente pode abandonar qualquer esperança de certeza no conhecimento, nos conhecimentos sensíveis, particulares, sobre psicologia, política e assim por diante, né? Se a matemática é o exemplo, o modelo ideal de conhecimento, e mesmo na matemática a gente não consegue explicar como o conhecimento é possível, né? Então, em todo o resto, o conhecimento também seria impossível, tá? Então, por isso que ele vai usar o exemplo da matemática. Por exemplo, a matemática é um modelo de conhecimento e ele, portanto, por ser modelo de conhecimento, ele serve como exemplar, como um caso paradigmático do qual os outros conhecimentos particulares podem ser derivados, podem imitar, tá certo? Tudo bem, gente? Eu não sei, a gente não começou a leitura do texto, mas já entramos no texto para sentir o jeitão do B, tá? Dúvidas, perguntas, angústias? Todos vivos, ninguém dormiu, ninguém se matou. Então, estamos no lucro. Eu não sei nem o que perguntar, professor. Eu fico com a sensação de que eu não estou entendendo, mas só para dizer que eu não sei Desculpa, dizer. quem está falando? Fernanda, professor. Fernanda, deixa eu... Tá. Eu não consigo abrir minha câmera, que eu abro ela e aí trava a conexão e o senhor some. Eu só fico com a sensação de que eu não estou entendendo o que o Sócrates está falando, mas eu não sei nem formular a minha dúvida, só para dar um feedback para o senhor de qual é o nível do entendimento ou da falta dele. Tá bom, então faz assim, Fernanda. A gente vai ler, tá, em sala de aula, estamos juntos, assim, esse trecho no qual o Sócrates discute com o escravo e tira do escravo, então, o conhecimento geométrico, tá? Tenta ler esse texto em que sair. Todos vocês, tá? Mas para a Fernanda em particular, vamos ver se a gente consegue direcionar um pouco, né? E dar um pouco de auxílio. Tenta ler isso, Fernanda, e vai... Assim, anota tudo que você não entende, faz todas as perguntas que você quer fazer, isso desde o começo, tá? E assim, não se acanhe, a gente vai ler o texto, tá? E o exercício que eu faço quando eu leio o texto, tá? Quando eu estou em sala de aula, eu pego o texto e leio, né? Assim, João ama... O Platão escreve aqui, então vamos ler. João, na verdade, eu sempre peço para alguém ler. Então, alguém lê, né? João ama Maria. Então, eu pergunto para a pessoa, olha, o que o Platão está dizendo aqui? E muitas vezes, muitas respostas muito comuns são simplesmente repetir o que o Platão está dizendo, tá? João ama Maria. Tá, não é isso que eu quero, não quero que você repita o que ele está dizendo, né? Outro erro comum, né, é simplesmente dizer não sei ou não entendi nada, tá? Como o artigo que está na tua fala, né? Não sei como formular a minha dificuldade. Bom, tem que começar pelo mais básico, tá? A compreensão, ela tem vários níveis, ela tem vários processos, tá? Às vezes, e isso não é demérito nenhum, tá? Ninguém nasce sabendo nada. Vocês estão numa faculdade, vocês estão aprendendo. Vocês estão para a escola, antes do ensino médio, do ensino fundamental, para aprender, tá? Ninguém é obrigado a saber e a gente sempre tem que fazer esse exercício de construir e recuperar as lacunas que a gente tem. Então, um texto ele tem vários níveis de compreensão. Às vezes, a gente tem dificuldade para entender, por exemplo, o texto de Platão, por questões de literalidade e de gramaticalidade. Às vezes, a gente não entende as construções que, por exemplo, estão no texto do Platão, ou naquelas construções estrambólicas lá do Euclides, né? Porque a gente não entende a que está se dirigindo o pronome que aparece aqui e assim por diante. O que a gente tem que fazer? A gente tem que parar naquele momento mais básico e ele fala,
seu, ou isso. O que é esse isso ao qual ele está se remetindo? Quando ele fala seu, é seu o quê? Seu de quem? Esse seu é disto ou disso. A gente tem que partir desse nível mais literal, gramatical, compreender a estrutura do texto. O segundo momento para compreender a estrutura do texto é não a gramaticalidade, ou seja, a estrutura do que está sendo dito, entender a frase, mas às vezes a gente não entende uma palavra que aparece, né? E o que a gente faz? A gente pergunta ao professor, a gente vai no dicionário, tá? E uma dificuldade que se acrescenta na filosofia, que muitas vezes, em filosofia, certas palavras, já disse isso para vocês, que são de uso comum, têm um significado diferente do uso comum, tá? Por exemplo, intuição, né? Por exemplo, ciência, né? Quando a gente está falando de intuição ou de ciência no Platão ou na filosofia, isso não significa aquilo que vocês costumam atribuir para esses termos quando estão lá fora. Então, o primeiro nível de dificuldade que a gente tem para ler um texto é esse nível gramatical e literal. Às vezes a gente não sabe o significado de uma palavra. Às vezes a gente não entende uma construção. Às vezes a construção é muito rebuscada ou difícil e a gente não consegue pegar, tá? Agora, depois desse nível básico ou literal, a gente tem que passar um nível mais interpretativo, de segunda ordem, digamos assim, que a gente tem atribuir sentido àquilo que está sendo dito, tá? E isso vejam só, isso vale não só para a Fernanda, mas para todos vocês que estão lendo um texto. Entender um texto de filosofia é basicamente traduzir uma coisa que está numa forma muito sintetizada, muito fechada em si mesmo, em um texto muito mais longo. É extrair do texto mais coisas do que aquelas que aparecem na literalidade e na gramaticalidade, certo? Se eu leio João ama Maria, isso aí tem gramaticalmente, literalmente, um significado. Mas, obviamente, aquilo que me interessa é o que está sendo dito, é o que isso significa, né? Eu quero saber, bom, quem é esse João? É o João que estava lá no bar conversando com a Maria, ou é um João que ela conheceu não sei aonde, ou é aquele amigo? Bom, quero saber mais coisas, né? Quando eu digo João ama Maria, eu posso estar falando de dois jovens que estão se apaixonando, de um casal que está há 60 anos casado e que ainda mantém o seu amor, né? De um amor impossível, porque o João está em Portugal e a Maria está no espaço sideral com o Jeff Bezos, né? E assim por diante, né? Esse segundo passo, esse segundo nível, então, de compreender o sentido do que foi dito, é aquele que ultrapassa a literalidade. É aquele no qual o conteúdo vira algo para a gente, tá? E, no texto filosófico, esse, obviamente, é o momento mais difícil, porque é aquele no qual a gente tem que, digamos assim, se municiar dos elementos da história, da filosofia, dos conceitos da filosofia, para tentar entender o texto, para tentar atribuir sentido, senão o texto fica opaco para a gente, tá? Como é que faz para superar isso? É trabalho, assim, ir em frente, né, repetindo certos processos até que uma hora isso fica natural e não apresenta mais dificuldade, tá? Para entender um texto, a gente tem que ir tentando elencar essas dificuldades. Será que eu não estou compreendendo porque eu não estou entendendo a gramática do texto? Será que eu não estou entendendo porque eu não estou entendendo as palavras que aparecem no texto? Ou, já entendi isso, será que eu não estou entendendo o que, que o texto, aonde o texto quer chegar? Tá? E assim, tentem formular perguntas para o texto. Tá? A leitura filosófica, ou qualquer leitura boa de um texto teórico, não uma leitura de um romance, um manual técnico, tá? É uma leitura que é ativa, uma leitura na qual a gente pergunta para o texto coisas. A gente tem que parar, quando ler um texto a gente tem que parar e se perguntar que raio ele está querendo dizer aqui? Deixa eu ver, né? E aí, então, eu vou, por exemplo, procurar num dicionário, né, aquilo que eu posso. Eu pego lá uma história da filosofia, um artigo que fala sobre o mesmo, e vou lá procurar entender isso, tá? É um trabalho, tá? E a gente vai ter que passar por ele, tá certo? Mas, assim, para a Fernanda e para todos os outros, tá? Quando tiverem dificuldades desse tipo, a gente volta para trás, a gente recomeça do começo, tá? A gente volta a gente faz como Euclides e volta para as noções iniciais, porque sem o domínio delas, a gente não tem como ir para frente, ok? Não sei, provavelmente não devo ter respondido suas
angústias, mas é por aí que a gente vai fazer, tá? Então, fique firme e traga suas dificuldades, que a gente trabalha elas aqui nos nossos encontros, que a gente trabalha elas depois, se a gente voltar presencialmente até o final do ano, a gente trabalha elas também em sala de aula, ok? Ok, professora, obrigada. Ajudou um pouco, sim, a tentar voltar ao Pode, trabalho. vocês podem mandar mensagem lá no Moodle, tá? Que eu respondo para vocês. Tentem formular as angústias de vocês lá, porque eu não só respondo para vocês, mas também isso me dá um termômetro para saber, bom, quais são as dificuldades que vocês estão tendo e que provavelmente os outros também estão tendo, tá? Uma coisa, eu repito, tá? A gente, às vezes, vocês, alunos, nós, né, quando somos alunos, a gente às vezes fala, eu não estou entendendo isso, ninguém está perguntando, é porque todo mundo está entendendo. Às vezes ninguém está entendendo e ninguém tem coragem de perguntar, tá? Não existe, para mim, não existe pergunta burra, inadequada, fora de hora e assim por diante, tá? Ninguém tem a obrigação de saber nada, aluno não tem obrigação de dar show de conhecimento para os colegas, tá? Quem tem que saber as coisas é o professor. O aluno não sabe, a função dele é saber que não sabe e buscar o conhecimento, tá? Eu estou tentando mostrar para vocês o que vocês devem buscar, tá? A gente vai buscar juntos um pouco mais para frente ao longo desse nosso curso, ok? Mais alguém quer dizer alguma coisa? Bom, então vamos ficar por aqui. Estão todos cansados, também já estou cansado, né? Eu vou, se vocês toparem, tá? Depois eu ponho isso lá como pergunta e vocês me respondem. A gente pode fazer um outro encontro presencial semana que vem. Eu gravo aula, mas também a gente faz um encontro assim, porque a gente pode trabalhar mais diretamente, conversar melhor. Pode ser? Bom, eu vou perguntar lá para vocês me avisam, dependendo da disponibilidade de vocês, a gente faz também semana que vem ao vivo, ok? Bom, carinhas que eu estou vendo aqui na minha tela. Tchau para vocês, boa noite, todos se cuidem, tá? Usem máscara e até semana que vem. Até mais. Vou parar e dizer adeus. Até, boa noite. Boa noite a todos. Até mais, senhor. Boa noite.